Né, um dia muito importante para o torcedor cruzeirense. Tem também o Cruzeiro na Copinha, hoje lá na Copa São Paulo, e a gente vai estar ao longo do programa falando muito a respeito do Cruzeiro, do Galo, do América, ou seja, um programa quente hoje aqui nessa terça-feira para você. E doutor Roberto Amaral de volta, né, doutor Roberto Amaral? Primeiro programa participando aqui no ano de 2019. Seja bem-vindo à casa e, claro, cheio de informações. Boa tarde. Obrigado, Cleiton. Obrigado, telespectadores. Nós estamos aqui de volta nesse ano de 2019. Espero que seja muito proveitoso para o futebol mineiro, que o Cruzeiro e o Atlético consigam, e o América consigam o acesso novamente para 2020, para a Série A. E vamos debater. Eu acredito que as equipes estão sendo bem montadas e eu acho que nós vamos ter um bom futebol esse ano de 2019. E as outras equipes também do cenário futebol brasileiro também estão se fortalecendo. Eu acho que o nível do Campeonato Brasileiro esse ano vai ser melhor do que os outros anos. Com certeza, essa expectativa de todos nós, torcedores, amantes do futebol, para que esse ano de 2019 seja bastante vindouro, especificamente para os clubes do futebol mineiro. Mas já começando, vamos falar sobre o futebol de base. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. E teremos já bola rolando hoje pelo grupo 3, né, o grupo do Cruzeiro. A gente vai estar acompanhando aí já na tela aí os jogos de hoje. E dali a equipe do Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Marília. Esse jogo está marcado aí para 17 horas, né? Teremos aí também Babaçu enfrentando a Linense. São os jogos aí que definem o grupo 3. Então vamos trazer a classificação do grupo 3. Já na tela ali o Marília é o líder com 6 pontos. O Cruzeiro tem 4 pontos, é o vice. O Linense tem apenas 1 ponto. O Babaçu ainda não pontuou. Cruzeiro que joga contra a equipe do Babaçu, né? Brigando ali pela primeira posição, ou seja, quem vencer é primeiro colocado. Se o Cruzeiro perder, o Cruzeiro aí vai ter que torcer para o tropeço da equipe da Linense, que pode chegar aí aos 4 pontos e no quesito saldo de gols pode até mesmo ultrapassar a equipe do Cruzeiro. Pedro Wilson na Copinha, o Cruzeiro aí com a situação um pouco complicada. É verdade, né? O Cruzeiro, esse empate contra o Linense não foi um bom resultado, porque a derrota, né, que pode acontecer aí, o Babaçu, que é um time jovem, né, do estado lá do Maranhão, esse com certeza pela a estrutura, pela montagem da equipe poderá ou deverá perder a partida. Então o Cruzeiro poderia ter com o empate garantir a sua classificação, mas vai jogar contra a equipe da casa, né, o São Carlos, que é um time perigoso jogando em casa, e o Cruzeiro naturalmente vai ter que jogar por uma vitória, porque nem o empate vai depender do outro jogo, porque o Cruzeiro, sabendo que se ele empatar, né, e o time do Linense fazer um resultado dilatado, o Cruzeiro acaba ficando fora então da competição. Mas tem o Cruzeiro um bom plantel, tem esse garoto aí, o Popó, que a gente já falou nele aqui, que é um jogador de apenas 17 anos, né, que já marcou quase 140 gols. É uma grande expectativa, uma grande esperança desse jogador, que pode ser o grande nome do Cruzeiro nessa Copa São Paulo. É a expectativa de todos, viu? E quem também está na Copa São Paulo e está com a situação ainda em questão de disputa, né, de vaga para a próxima fase, é o América Mineiro, viu? Vamos acompanhar o grupo 10, o grupo do América Mineiro, né? Já na tela aí o jogo do América Mineiro, o América Mineiro que enfrenta hoje às 8 horas da noite a equipe do São Carlos, né? Lembrando também que tem o Atlético e o Criciúma, né, que vai estar entrando em campo também hoje. A classificação do grupo 10 está da seguinte forma, viu? A classificação do grupo 10. O primeiro é o São Carlos com 6 pontos, o Atlético é o segundo com 3, o América Mineiro é o terceiro com os mesmos 3 pontos e o Criciúma ainda não somou pontos nesse grupo 10. Dr. Roberto Amaral, América Mineiro teve aquela situação do técnico Juvenilo ter pegado os jogadores já da base promovido para o profissional. Vem trabalhando nessa Copa São Paulo Futebol Júnior, nós lembrando que é para a idade até 20 anos, então o América Mineiro teve que promover precocemente alguns jogadores de 18 anos, 17 anos para poder compor esse elenco da Copa São Paulo, mas a equipe ainda mantendo chances matemáticas. No seu ponto de vista, a Copa São Paulo é uma competição que os clubes têm que entrar a fim de conquistar o título ou de surgir novos talentos para a equipe principal? Com certeza a base, o objetivo principal da base é surgir novos talentos, mas é claro que
título é importante para o clube, até para dar motivação aos jogadores, confiança. O jogador que já chega na categoria profissional, ele já chega com uma certa moral. Isso é muito bom para o jogador, que se assimilar bem isso, dá para desenvolver um bom futebol. O América, é claro, ele é um time tradicionalmente, um time que aposta na base. Eu acho que isso é o que ele tem que fazer mesmo. E a base é para fornecer jogadores para o time principal, né? Então, a Copa São Paulo acaba ficando em segundo plano, que é um pensamento correto da diretoria. Com certeza, essa expectativa, né, que o América Mineiro aí possa fazer bonito na Copa São Paulo de futebol júnior. Mas ainda falando sobre Copa São Paulo, né, a gente ainda trazendo mais detalhes, trazendo jogos, trazendo aí o desempenho dos clubes, né, do futebol mineiro, mais especificamente na torcida por jogadores do futebol da nossa região. Vamos falar então do Fortaleza, né? Por que então Fortaleza? Porque na equipe do Fortaleza tem lá o atleta René Alves, né? Ele que é da Vila Nova de Poções, né? Tá na equipe do Fortaleza, está disputando pela primeira vez a Copa São Paulo, lembrando que ele tem apenas 17 anos, a Copa São Paulo é até 20 anos, devido aí à sua sessão, está vivendo um grande momento na equipe do Fortaleza, foi campeão sub-17 e consequentemente ganhou de prêmio aí a oportunidade de estar no elenco desta competição. Vamos acompanhar como é que está a equipe do Fortaleza, o Fortaleza que enfrenta a equipe do Primavera, né? O jogo será na quarta-feira às 4 horas da tarde. E a gente aqui na torcida para a equipe do Fortaleza. Vamos acompanhar a classificação do grupo, lembrando que é o grupo 19, né? A gente já trazendo os detalhes do grupo 19, pode pôr na tela o grupo 19 aí que a gente vai estar trazendo. O líder é a equipe do Primavera, Pedro. O Fortaleza tem o mesmo número de pontos, que é os 6 pontos, e vem ali o Queimadense e o Sertãozinho, que ainda não pontuaram, então as equipes vão para o confronto direto para aí decidir o primeiro lugar do grupo 19. O Fortaleza com o Primavera ali definidos, né? Os dois times, na verdade, com uma campanha muito bacana, né? 100% de aproveitamento, e a nossa torcida para esse garoto, né? Que é de Vila dos Poções, a Vila que sempre teve bons jogadores, né? Atuando nas equipes aqui de Anaúba, e agora cedendo esse garoto aí para o Fortaleza, né? E é uma novidade, porque aonde está o Ceará, né, doutor? De repente tem um garoto da Vila dos Poções jogando lá. Isso mostra que na vida é uma questão de oportunidade. Ele está tendo essa oportunidade agora de jogar numa grande equipe e disputar uma competição importantíssima como é a Copinha. Tomara que ele consiga apresentar bons números e quem sabe daí consagrar definitivamente aí para o futebol brasileiro. Com certeza. Ainda dando sequência ainda a Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora vamos para o grupo 20, né? O grupo do Uberlândia, outro representante do futebol mineiro, o Uberlândia que acabou vencendo e mantendo aí chances matemáticas ainda de se classificar. Todos os times, né, do grupo 20 tem 3 pontos, né? Tá aí o Uberlândia vai enfrentar a equipe do Vila Celeste. O jogo está marcado para amanhã às 13h45, ou seja, 15 para as 2 da tarde, o Uberlândia vai estar entrando em campo. O Uberlândia que tem esse objetivo, esse foco de manter a fase seguinte, né, da competição. Tá aí o primeiro colocado é o Desportivo, como eu frisei, todas as equipes têm 3 pontos, mas no quesito saldo de gols, primeiro é o Desportivo, segundo o Visão Celeste, depois ali nós teremos Remo e Uberlândia, né? Lembrando que Desportivo Brasil e Vila Celeste estão empatados em todos os quesitos e se permanecer situação semelhante, será através de sorteio para poder definir o classificado aí para primeiro desse grupo, né? A gente na torcida também, né, doutor Roberto? O Uberlândia de estar fazendo uma boa campanha. O Uberlândia que teoricamente tem grandes investimentos com relação ao basquete, né? Nós temos aí grandes times, né, do basquete, NBB, Nacional Basquete, né? O vôlei feminino. O próprio vôlei, né? Sempre tem um investimento muito grande. E agora a gente naquela expectativa pela estrutura que tem, a grandeza da cidade, que possa ter também, não só, né, na base como no profissional, equipes competitivas, equipes que possam brigar por grandes posições, né? Nós vamos começar o Campeonato Mineiro, mas provavelmente ali da base, quem sabe alguns talentos que podem compor a equipe principal. É importante isso aí, o Uberlândia, a gente torce, porque a Uberlândia, igual você falou, uma cidade muito agradável, uma cidade bem desenvolvida aqui no nosso estado. Então, assim, e isso é muito bom para o futebol mineiro, se o Uberlândia montar uma equipe, apostar na base, porque hoje você trazer jogador já medalhão é só para times com poder financeiro maior, né?
Então, assim, tem que apostar na base mesmo para fazer um campeonato mineiro bom, ter várias equipes disputando, porque os campeonatos estaduais eles acabam não tendo grande interesse pelo número de equipes de qualidades que disputam. Aqui o Atlético Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro e o América esporadicamente tem uma equipe que disputa. Então, assim, é muito importante o futebol mineiro e é através da base que a gente vai que esses times conseguem compor um time profissional capaz de enfrentar os grandes da capital. Com certeza, esse é o objetivo, sim. Vamos estar na torcida também para que o Uberlândia consiga a pontuação suficiente para avançar a fase seguinte. Agora vamos falar do grupo 29, né? O grupo 29 da Taça São Paulo Futebol Júnior, que é o grupo do Atlético Mineiro. O Galo que vai entrar em campo na quinta-feira, vai enfrentar nada mais nada menos do que o Água Santa, equipe que está muito bem na competição. Esse jogo está marcado para as 15h30, né? O jogo do Atlético Mineiro. E lembrando que nesse grupo, o grupo 29, a classificação também está acirrada, hein? Vamos mostrar a classificação. Está ali o Atlético Mineiro, 6 pontos, né, do grupo, primeiro colocado. O Água Santa tem 3 pontos. Água Santa. Isso. Água Santa. Aquidauense. Aquidauense. Água Santa e Aquidauense do Mato Grosso. E o Jacobina, né, vem na 4ª colocação, não pontuou. Agora que chama bastante atenção, já entrando dentro do debate desses times, né, desse grupo 29 que o Atlético Mineiro está, aí eu quero a opinião do Pedro Wilson e também do Dr. Roberto Amaral com relação ao Atlético Mineiro. O Galo que vai pegar essa equipe do Água Santa, o Água Santa vai jogar em casa. É o jogo da vida para o Água Santa, um empate, o Atlético Mineiro está no primeiro colocação, mas uma derrota pode complicar a situação do Galo no quesito futuros, né, da competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como você vê essa situação do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que repatriou, né, naquela situação que falamos em programas anteriores, jogadores como o próprio Alejandro, que vem se destacando e fazendo os gols. Para esse jogo contra o Água Santa é o jogo que esses jogadores devem chamar a responsabilidade, né, Pedro? É verdade, eu acho que um jogador tipo o Bruninho, o Hulk, né, que já foi titular do Atlético, o próprio Alejandro, né, que vai brigar depois aí com o Papagaio e Ricardo Oliveira, né, na equipe principal. Esses 3 jogadores principalmente têm que procurar fazer a diferença, né, porque são jogadores que já entraram várias vezes na equipe principal do Atlético e jogando uma competição dessa aí, principalmente já entrosado com essa rapaziada, tem que fazer a diferença. Apesar que eles também estiveram na Copa RS, lá no Rio Grande do Sul, e o Atlético não foi bem na competição. Mas cada jogo tem a sua história, o Galo está bem até agora, são 7 gols marcados e apenas 1 sofrido, né? O Galo está aí com a primeira colocação, e essa meu caro Cleiton, ela tem um detalhe, ela é 2 Copas. É a Copa que acontece agora nessa fase de grupos e depois o mata-mata, né? Porque o mata-mata por si próprio, ele já tem alguns atletas, né, que jogam por qualquer equipe no mata-mata, que ele já treme na base. Então esses jogadores já acostumados já com o profissionalismo, já tem já uma estrutura montada em torno deles, se espera muito desses jogadores e eu penso que eles têm que fazer também a diferença nessa sequência do Atlético, que é o melhor mineiro classificado até agora na competição. Dr. Roberto Amaral, com relação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, você é a favor do Atlético Mineiro pegar jogadores igual o Alejandro, o Hulk e também o Bruno Roberto, que já estão no elenco profissional? O Atlético Mineiro já iniciando uma pré-temporada, são jogadores que na temporada passada entraram em alguns jogos e foram até cogitados, né, para ser até mesmo titular na equipe do Atlético Mineiro. Você pegar esses jogadores e colocar eles na Taça São Paulo, onde que eles já vivenciaram aquilo por conta de título, ou você era a favor de dar essa estabilidade, dar essa confiança a essa molecada e falar, não, vocês já mostraram o que tinha que mostrar, vamos dedicar aqui a equipe profissional, vai ter as oportunidades? Qual o seu ponto de vista que você tem com relação a esses jogadores que saíram já do profissional, vindo da base e agora retornando para a base? Eu sou favorável, eu acho que o Atlético acertou em mandá-los para lá. Eu acho que o jogador tem que jogar, eles precisam jogar, pegar ritmo. A responsabilidade deles num jogo desde a Copa São Paulo, apesar de ser um torneio importante, é bem menor que no profissional. Igual lá tem o Hulk, tem o Netinho que subiu também, que estava no profissional, que está na Copa São Paulo, o Bruninho e o Alejandro.
São jogadores que tá convivendo profissional e aí eles vão ter, de certa forma, um desprendimento. Eles não têm aquela pressão, aquela coisa de estar estreando profissional, onde a torcida cobra muito, a própria imprensa. E na Copa São Paulo eles estão, igual o Pedro Wilson falou, eles estão já num passo a mais que os outros jogadores. Isso dá, eu acho que o Atlético acertou, porque eu acho assim, é jogador que precisa jogar. Então, assim, e a gente não sabe nesse elenco do Atlético se o Levi vai botar eles para jogar com muita frequência. Então aí eles têm a oportunidade de jogar, mostrar para que veio, porque assim, aquela história, também às vezes foi subir o profissional, lá não jogou, entrou nesse time de junho do Atlético e não desenvolve, mas pelo que eu vi ali no jogo, nesse último jogo, eu gostei do time. O Alejandro mesmo fez gol de centroavante, assim, mostrou que é um atacante nato ali, que domina, que conhece aquele pedaço ali. E o detalhe, doutor, só entrando aqui no seu raciocínio, vai chegar um ponto aí dessa Copa São Paulo, que é a grande competição da base, da categoria no Brasil. Mas vai chegar um ponto aí que vai ficar uns 8 equipes. Já pensou o Galo ficar aí, Atlético, Flamengo, Corinthians, Internacional, Grêmio? Aí é que a gente quer ver esse jogador. Mas ela é realmente a principal competição que tem no futebol, para o futebol de base. Tanto que o Atlético, mesmo naquela época de Sérgio Araújo, as conquistas dele, que consequentemente veio bons times no profissional. Então, assim, é evidente que esse time, se jogar bem, já dá uma cancha para esse jogador para poder chegar no profissional e desenvolver um trabalho. Acho que o Atlético está certíssimo. Acho que essa diretoria, eu gosto do trabalho dessa diretoria. Apesar que o Atlético não ganhou, sim, foi só para a Libertadores ano passado, mas eu acho que é uma diretoria muito organizada. Eu prefiro até que a anterior, do Nepomuceno. Então tá aí, doutor Roberto Amaral, já dando a sua opinião com relação ao Atlético Mineiro. A gente na torcida aí, o Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu só reforçando, o Atlético Mineiro vai entrar em campo na quinta-feira, vai enfrentar a equipe do Água Santa. Que eu acho que não vai ter problema não, porque o Atlético, o futebol apresentado, um futebol de consistência, já está jogando, seguindo o que o futebol profissional joga, o time com linhas aproximadas. Gostei de ver o time do Atlético. Inclusive o Alejandro, principalmente no segundo tempo. O Alejandro time destaque. Jogadas e o treinador Rodrigo Santana era o treinador da equipe principal da URT de Pato de Minas, né? Um cara jovem, eu gostei, já com a bagagem boa, né? O terceiro gol foi o quarto gol. O zagueiro ganhou a bola, foi à linha de fundo, cruzou um cruzamento fácil só para o atacante empurrar para o gol. Então, assim, eu gostei de ver, porque geralmente quando o zagueiro, ele chuta de maneira que ou acerta o gol, a bola vai lá para fora do estádio. Não, ele cruzou uma bola, ele teve a paciência de olhar o goleiro, viu, cruzou o quarto gol do Atlético. Com consciência, né? Consciência. Então, assim, mostra também que a zaga, então o time, eu acho que foi 2 gols do Alejandro e 2 gols, me fugiu agora aqui. Do caso Eduardo, um negocinho. E o Igor, né, zagueiro, que acabou fechando. O Atlético marcou 7 gols, levou 1. Tem o Atlético aí uma possibilidade de fazer bonito nessa Copa. Eu acho. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal que está acompanhando o programa, o nosso amigo Nogueira. Você conhece o Nogueira, né? Isso. Discojan, grande Nogueira, né? Gente boa, da melhor qualidade, tá em casa lá, tranquilo, acompanhando o programa. Você, Nogueira, um grande abraço, é um amigo já de muitos anos. O Ivanildo, né? O galego lá de Nova Porteirinha, também está sintonizado com a gente. O nosso abraço, obrigado aí por estar acompanhando o nosso programa. Um abraço desse pessoal, viu? Lembrando você, né? Tá em casa, bateu aquela fome, vou indicar para você a lanchonete Pão de Mel, viu? Lá você encontra aquele delicioso pastel feito da melhor massa de pastel da região. Já pensou? Você saborear esse pastel feito da melhor massa de pastel da região? É só você ir na Avenida do Comércio, procurar nossa amiga Nilde e também o Jason trazer e saborear, o pastel, né? Pra gente saborear aqui no ar. Eu vou te contar, esse pastel é sensacional. Vamos acompanhar. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção.
Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Lanchonete Pão de Mel, mais uma vez um abraço aí a Nilde e também o Geis, viu? Vamos falar do América Mineiro? Vamos falar do Coelho, porque tem novidade no Coelho. Será que é novidade ou jogador novo com a bagagem de experiência, né? Vamos mostrar aí já na tela o Zé Ricardo, né? Tá aí o Zé Ricardo, volante, que assumirá essa condição ali de liderar aquele meio campo. E a novidade também no América Mineiro trata-se do garoto França, né? Tá aí o garoto França, ele que foi promovido do Sub-23 do América Mineiro e terá oportunidade agora com o Givanildo no elenco principal. Pedro Wilson, América Mineiro, fazendo aquela mesclagem de jogadores com uma certa bagagem, ou seja, vivência da temporada passada, com garotada que foi recém-promovida pelo técnico Givanildo. Olha, o América está no caminho certo, né? Apesar de ter caído da Série A para a Série B, a gente percebe que o América caiu e imediatamente o Salum, ele chamou para si a responsabilidade. Ele inclusive nem contratou diretor de futebol. Vai ser ele, Salum, e que vai ser o responsável aí de tentar colocar de novo, reconduzir o América à Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho manteve 13 jogadores que estavam no plantel no ano passado, né, para esse ano. O América está promovendo 7 jogadores da base, né, para o grupo de cima, e está chegando aí 8 jogadores. Ou seja, o América vai trabalhar aí com algo em torno aí de 30 jogadores para essa temporada. E a gente lembrando que o América perdeu muito, né, em termos de receitas. O América, se permanece na primeira divisão, era algo em torno de 52 milhões para trabalhar. Com a queda, o América caiu para 8 milhões. Então a diferença é enorme. Mas em relação ao planejamento do América, com patrocínio, com rendas, com receita de A ou de B, o América está esperando que venha trabalhar com 30 milhões. 30 milhões de reais é o valor que o América está estipulando aí para trabalhar nesse ano. Então a gente sabe que o América tem bons jogadores, né, aí na base. Há pouco a gente viu aí o Zé Ricardo, que é um jogador importante em primeiro campo, o Messias, o Mateuzinho, o Christian, né, esse França, que é um jogador que veio do Paraná, do Cianorte, e já entrou bem, diga-se de passagem, em algumas vezes que ele teve a oportunidade, e está trazendo aí jogadores experientes. Falávamos um dia desse aqui que a média aí era de 29 anos, né? O plantel do América ficou agora com essa mesclagem aí entre 27 e 29 anos, que para uma Série B é interessante, apesar que uma Série B se joga com muita raça, é o famoso coração do bico da chuteira para você obter os seus objetivos. Mas de qualquer maneira, o América mantém o Givanildo, ele vai ter agora a possibilidade de estar fazendo a pré-temporada, vai mesclar a experiência com a juventude, e eu estou acreditando aí que o Coelhão vai fazer bonito esse ano, sim. Doutor Roberto Amaral, o América Mineiro sempre aquela situação do Coelho, né? A gente sempre na torcida, todo torcedor do Atlético, todo torcedor do Cruzeiro sempre tem aquele sentimento de ver o América Mineiro tendo progressão no futebol, de ter ascensão, igual o América Mineiro caiu para a Série B, já há aquela torcida para o América Mineiro fazer uma boa Série B para retornar à divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Como você vê essa situação do América, né? Nessa política adotada agora pela diretoria, inclusive o América Mineiro está sem diretor de futebol, o Salum falou que vai continuar assim, ainda não tem um nome, né, para poder assumir, ele está administrando tudo, mas como é que você vê esse América? Ele está preparado? O plantel do América fazendo essa junção com a base, esse é o segredo para o América Mineiro voltar à divisão de elite do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que o América Mineiro ainda precisa de um ou outro nome mais pontuais, né? Apesar de ter contratado Berola, entre outros jogadores com certo nome já no futebol nacional. Eu acho que o América o caminho, acho que é esse mesmo, até porque assim, nomes pontuais sempre caberia no time, né? Mas igual o Pedro Wilson falou da quantidade de recursos. E o correto da diretoria é ter a política dos pés no chão, fazer de acordo com o que tem para gastar. Eu acho que manteve, de certa forma, apesar do assédio das outras equipes, ele manteve uma base até boa do ano passado, que o ano passado o América foi um bom ano para o América, apesar de ter caído, mas assim, ele apresentou um bom futebol em determinadas partes do ano, com futebol competitivo.
um time que jogava de igual para igual com as outras equipes. Então eu acho que está no caminho certo mesmo, eu acho que é essa política mesmo. Trazer nomes pontuais seria ótimo, mas é a questão dos recursos, encontrar esse nome, o nome ideal, isso é melhor buscar na base mesmo, onde tradicionalmente o América consegue revelar grandes valores, né, para o futebol nacional. Então tá aí, doutor Roberto Amaral, dando a sua opinião com relação à situação do América, a situação do Coelho, que vai iniciar também, né, o Campeonato Mineiro, o América Mineiro que já tem o duelo, né, da Copa do Brasil. Então a gente na torcida para que o Coelho faça bonito na competição, viu? Faça bonito e, claro, volte novamente à divisão de elite do futebol brasileiro. Vamos falar da Ótica Cleudi, um novo conceito em ótica em Janaúba, viu? Lá tem uma mega estrutura, profissional competente, claro, a nova dica para você, Ótica Cleudi, um novo conceito em ótica. Ótica Cleudi, um novo conceito em ótica. Produção de óculos com equipamentos automatizados. Na Ótica Cleudi você encontra as melhores marcas: Vogue, Armani, Coach, Graça e Massafera, Mormai, além de lindos modelos Ray-Ban. Ótica Cleudi, Rua Pio 12, número 72, no centro da cidade. O telefone é o 3821-5320 e o 991-25-8833. Ótica Cleudi, um novo conceito em ótica em Janaúba. Agora vamos falar do Cruzeiro, viu? Vamos falar do Cruzeiro para a China Azul. Orejuela, né? Acabou apresentando, o pessoal naquela resenha, Pedro Wilson, o Cruzeiro apresentou apenas uma contratação, né? A gente já trazendo aí alguns momentos, né, do treinamento lá do Cruzeiro, aquela descontração. Fala um pouquinho aí do Cruzeiro, dessa pré-temporada, como você vê esse Cruzeiro para 2019? Olha, Cleito, a gente comentava aqui ao longo da nossa participação aqui nos programas de 2018 e a gente comentava de que o Cruzeiro mantendo o plantel já era uma grande contratação. Porque o plantel é muito bom, né? São jogadores de muita qualidade, né? Por todas as posições, principalmente ali pelo setor do ataque também, do meio de campo. Orejuela, né? Esse jogador colombiano que está chegando agora, mas está vindo via o Ajax da Holanda. O jogador que está chegando, a gente sabe que ele não vai brigar ali para ser o titular, né? O Edilson é o titular ali da posição. O Cruzeiro acabou perdendo Ezequiel e tem que trazer um outro ali para poder fazer sombra ali para o titular. Mas o importante o Cruzeiro resolver agora, nos próximos dias, próximas horas, é essa questão da Arrascaeta, porque não se fala em outra coisa hoje no futebol mineiro, nem mesmo o Atlético Mineiro, quando se fala de futebol, o pessoal tem que colocar no circuito aí o caso Arrascaeta. Mas tem hoje uma reunião extremamente importante em Montevidéu, onde vai ser definido essa situação. O Cruzeiro está mandando para lá um dos mais importantes, um dos mais experientes empresários de jogadores, né, que vai representar o Cruzeiro nessa reunião. Vai estar presente também o representante do Arrascaeta e o próprio jogador, né, para definir de uma vez por todas o futuro do jogador. Ontem comentamos aqui que o Arrascaeta está perdendo R$ 16.666 por dia, que é o valor que ele recebe por dia pelo salário dele. E o Cruzeiro já bateu o martelo, não paga esses dias em que o Arrascaeta não apareceu para treinar. Só que em contrapartida, a notícia de que o Flamengo ofereceu um salário de R$ 1.500.000 por mês, 3 vezes mais que ele ganha no Cruzeiro. Então o Flamengo teria oferecido 10 milhões de euros por 70% dos direitos federativos do jogador Arrascaeta, e o Cruzeiro está querendo o seguinte: quer os 10 milhões, mas quer o perdão. O perdão é 2 dívidas, uma de aproximadamente aí 2 milhões e 500 mil euros do Defenso lá do Uruguai, relacionado aí com o Latorre, um jogador que foi comprado pelo Cruzeiro juntamente com a Arrascaeta, e foi uma venda casada, e é isso o motivo principal que o pessoal do Defensa do Uruguai está batendo aí, querendo ficar com a Arrascaeta. E uma outra em torno de 1 milhão e mais alguma coisa, também para uma instituição relacionada também com essa venda que foi feita para o Cruzeiro.
Agora, já falamos aqui também de que o Cruzeiro está enrolado aí com muitas dívidas. Outro dia nós falamos aqui do Braia, o América vendeu o Braia para o Cruzeiro já tem muitos anos e apareceu agora quase 4 milhões para o Cruzeiro pagar. O Manquejo, o Flamengo está cobrando, tantos outros, tem o caso aí do Fred, que até agora não foi resolvido. Hoje, há pouco, entrou o Atlético do Acre. O Atlético do Acre entrou na justiça contra o Cruzeiro para receber R$400 mil referente ao empréstimo de um jogador Careca, que era uma revelação do futebol acreano. Ele foi emprestado ao Cruzeiro a título assim, dele vir para poder estourar no Cruzeiro. O Cruzeiro não pagou, então eles colocaram o Cruzeiro também na justiça. Então, se você for fazer um levantamento dos débitos que o Cruzeiro tem para todos os lados, na FIFA, e principalmente com relação a esse caso aí do Arrascaeta, nessa reunião de hoje, se o Flamengo já deu 10 milhões e o Cruzeiro está admitindo receber os 10 milhões, porém aceitando o perdão desses 3 milhões, 4 milhões, se eles dão aí 12 milhões para poder resolver a parada, o Cruzeiro já vai soltar um bocado de foguete aí para resolver a parada e deixar o jogador satisfeito. Eu acho que essas alturas do campeonato não tem mais clima do Arrascaeta jogar no Cruzeiro. Não, mas o que chama bastante atenção, já doutor Roberto aqui, já trazendo as informações com relação a essa situação do Cruzeiro, na situação do Arrascaeta, o que chama bastante atenção, doutor Roberto, é o Itamar Machado, né? Ou seja, o Cruzeiro, ele analisou a situação, o jogador teoricamente está sendo aí o errado na situação, mas o Arrascaeta até então não tem a ver nada com isso, ele é um profissional, mas ele tem a ver, sim, ele tem um contrato, mas tem aquela situação. Não, mas essas dívidas aí são coisas à parte. São coisas à parte, o Cruzeiro deve e tudo. Eu acho que diante da situação que o Flamengo está querendo, ele tem que aproveitar mesmo. Porque se você pensar, for nesses valores que o Cleiton está falando aí, eu estive até lá no Rio, estive conversando, que o Pedro Wilson falou, a questão é, o Cruzeiro tem apenas 25% do passe do Arrascaeta. Na verdade, o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros por 75 dos passes. Ou seja, o que o Cruzeiro aceitou 10 milhões, mas 10 milhões, na verdade, é apenas 25. Nesse caso, o Arrascaeta sairia ainda mais, você falou aí, 2 milhões e meio de euros, mais um quebrado aí. Dá uns 4 milhões e alguma coisa aí. 3 milhões. Esse perdão que o Cruzeiro está querendo. Então, só aí. Mas aí o Cruzeiro aceitaria ficar, aí seria 50%, porque 50% do passe é do Defensa do Uruguai, 25% do Cruzeiro e 25% do BH. O Supermercado BH, o Cruzeiro ajeita, segundo essa informação, o Pedrinho, que é o dono do Supermercado BH, se o Cruzeiro pegar os 10 milhões de euros e o perdão desse aí der uns 4 milhões, aí o Cruzeiro ajeita aí com o Supermercado BH. Mas o Flamengo, então, na verdade, essa aí eu acho que essa situação, o Cruzeiro está no papel dele de pedir a multa rescisória. Na verdade, eu vi a imprensa, eu assisti lá, acompanhei, que eu achei engraçado, a imprensa carioca, a imprensa paulista, eles assim, bota que o Flamengo está no papel dele, mas assim, o Flamengo na verdade não agiu, na minha opinião, porque assim é a mesma coisa, você chegar, e isso acontece mesmo, a gente sabe, acontece na base aí, que o Cruzeiro também faz isso, naquela que o Zezé Perrella era mestre, fazer isso, mas a situação o Flamengo, eu acho que não agiu corretamente. Ele devia primeiro ter procurado o Cruzeiro, criou uma situação com o jogador. Agora, o jogador, Pedro e Cleiton, o jogador tem muito a ver com isso. Ele não é uma pessoa profissional. Ele tinha que ter chegado do Cruzeiro e falado: olha, eu recebi meu agente recebeu uma proposta de 1,5 milhão. E aí, o que a gente pode fazer? O que vocês fazem? Que eu gostaria de sair do time. Uma coisa de bastidores. Agora bota a torcida é o grande prejudicado nas transações. E é o grande patrimônio a torcida é o grande prejudicado, torcida de qualquer time quando se faz uma venda, porque eu sempre falo, Bernard mesmo nós não vimos nada do dinheiro até hoje, quem viu foi a turma de Dilma Rousseff, os impostos, né? Foi tudo lá os impostos do Brasil, mas Lava Jato, entendeu? Então assim, o torcedor de São Paulo, quando vendeu aquele Lucas quanto dinheiro, e não viu nada, o São Paulo só entrou em decadência, Neymar, o Santos foi o time que não recebeu nada. Então o torcedor, ele é o mais prejudicado. Então uma situação dessa, do Arrascaeta, ele é o total, em ordem de culpados aí na história.
ele é o primeiro, que ele é o responsável, não tem essa história de agente, mas que agente, ele é adulto. Não, deixa eu completar meu raciocínio. Então eu sempre falo, os jogadores são muito engraçados, quer ganhar, não sei o quê. A hora que começa a não jogar bola, começa a enrolar, aí fica com raiva da torcida, que o grande prejudicado é o torcedor. O torcedor que é sempre lesado. O cara chega ganhando não sei quantos milhões e não joga. Nessa história, a Arrascaeta é um irresponsável. O agente dele que está envolvido também, o Flamengo vem em segundo e o Cruzeiro não tem nada com isso. Agora, os valores aí, se o Cruzeiro conseguir isso aí, realmente é mais do que um título. Ele conseguiu isso. Mas eu acredito que essa transação que você está dizendo aí, isso não vai acontecer, porque o defensor hoje ele já tem o Cruzeiro na FIFA. Já acionou o Cruzeiro na FIFA. E ele vai perder os 50. Chega esse Arrascaeta lá no Flamengo. Não joga nada, tem uma lesão, esse cara que está valendo hoje esse valor todo, vai lembrar. Você acha que eles vão... Tudo bem, o Pedrinho vai aceitar, porque ele é um cruzeirense, ele é aquela coisa, talvez fala que o empresário sempre fala mais ao dinheiro, mas tem muito empresário que já mostrou que não é assim. Por exemplo, a Leila lá da Crefisa, ela mostra que ela é palmeirense, o próprio Paulo Nobre. Então, assim, ao contrário de alguns outros empresários que no Atlético aconteceu muito. No Galo, por exemplo, eles tiram dinheiro do Galo, né? No caso do Banco, BBG e agora a MRV. Mas só completando aqui a respeito do Arrascaeta, o clima ficou tão ruim que os próprios jogadores do Cruzeiro, num total de 6 jogadores, e o Léo veio a público onde dizer que o Arrascaeta não está atendendo os telefones dos jogadores do Cruzeiro, pô. Então ele não tem mais clima para jogar no Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro majorou, aumentou o salário do Arrascaeta em fevereiro do ano passado. Ele ganhava X e passou então para 500 mil em fevereiro, com contrato prorrogado até 2021. E agora criou toda essa bolha. É claro que a gente sabe que esse empresário que veio a Belo Horizonte, né, acho que Daniel Fonseca, isso, é um cara que eles até estão falando aí, que é o agente do jogador Arrascaeta. E eles até estão comentando que esse problema com o Soares, com o Cavani, essa coisa toda, mas cada caso é um caso. Ele já foi jogador, inclusive já jogou Copa do Mundo, era jogador da seleção do Uruguai, já jogou Copa do Mundo. Então ele veio a Belo Horizonte e levou a Arrascaeta lá para o Uruguai. Agora, ele está vindo, ou veio em Belo Horizonte, amparado pelos seus advogados. Ele deve ter sido instruído pelos seus advogados. Assim ele veio e levou a Arrascaeta, e agora o assunto está sendo definido através de justiça, do tapetão, né, nos tribunais. Mas eu queria, Pedro, Deus não pode fazer nada. Eu queria, por isso que é meu sonho, por isso que nós temos que comprar o sócio torcedor, dar presente com presente do atleta, os cruzeirenses vice-versa, tornar os times fortes. Porque numa situação dessa eu ia falar, rapazinho, você vai treinar em separado. Você pode treinar, tem um monte de vidão. Você não vai mais jogar. Acaba com a carreira do cara. Ele não vai na Copa do Mundo, ele não vai na Copa América. Eu queria ver. O negócio, o problema é esse tanto de dívida que você citou aí. Tem mais. Ontem que eu vi no Fox, os caras malenhando o Cruzeiro. Eu fiquei até. Eu que sou atleticano. Eu vi o Flávio Sormani do canal Fox. O Flávio Sormani, eu sei, ele era da Rádio Bandeirantes. Descendo a lenha no Cruzeiro. Ele mandou um negócio pra ele lá, falando que o Cruzeiro ganhou título, assim é fácil ganhar título, que se endividou. Ué, o Flamengo até pouco tempo não pagava ninguém, ué. O Flamengo, igual a sorte deles, porque é o poderio financeiro que eles têm, né? As receitas são muitas, e graças a esse presidente, que não foi um presidente pé no chão, que teve o Bandeira de Melo, que organizou o time para estar falando isso aí, que o Flamengo também não pagava ninguém, não. E o Flamengo agora está estabilizado, né? Está pagando e está podendo adquirir dinheiro. Porque o Cruzeiro, viu, doutor, só entrando de novo aqui, aquele jogador que o Cruzeiro comprou no Vitória, que 10 milhões, o Cruzeiro teve que... O David? O banco, o Vitória só vendeu à vista. Ficou uns 30 dias ou mais para resolver a questão, só saiu de Salvador depois do pagamento à vista. O Cruzeiro é Atlético, infelizmente, só compra à vista, porque ninguém confia neles mais, não. Eles não pagam ninguém toda hora, tem uma notícia lá. Não sei o que de xará que tá devendo uma parcela. Ninguém aguenta isso, não. Eu prefiro que o Atlético não ganhe nada esse ano. Mas montei um time, paga as contas. Por isso que ano passado eu fui a favor da diretoria, do pensamento
de ter mandado aquele... Mas o planejamento do Atlético do ano passado foi esse. O Atlético não investiu, deu uma saneada e esse ano o Atlético investiu. Mas no ano passado ainda ele pegou reflexo do ano anterior. No anterior que o Atlético pagou muita conta. O Atlético mas pagou, pagando, só o Vitor, só o Grêmio comeu. Eu acho que foi 15 milhões. Não, é outra coisa. Toda hora então, você abre a internet, você depara com um esqueleto, sai lá uma mensagem. Não sei quem aciona, Atlético Cruzeiro virou. Eu preferia, sabe o que eu preferia? Se eu fosse Cruzeiro, eu dirigente do Cruzeiro, eu preferia, o Arrascaeta vai, vamos acertar, você acerta isso. Eu não acredito que esse valor que o Cruzeiro está crescendo vai conseguir, mas conseguir um valor menor. O próprio Dedé, hoje o Cruzeiro não tem nada do Dedé, mas o Cruzeiro tem uma coisa do Dedé, que é a caneta, ele é que define. Eu também. Ele que define. Então eu falo assim, olha, Flamengo, você vai levar aqui, você resolve com os investidores, eu quero 10 milhões de euros, você pode ir embora. Falei isso aqui nada. No programa. E acertar essas dívidas. O Cruzeiro ganhou ano passado já o título. Tá bom, vamos tranquilo, vamos organizar, porque ninguém aguenta. É igual eu vi ontem, eu sou atleticano, eu me senti ofendido desse jornalista fazer isso com o time, com a instituição do Cruzeiro. Uma coisa horrorosa, o cara descendo a lenha. É lamentável, né? É lamentável. Então, assim, aí fica. Naquela época que eles queriam tirar o Lucas Prato, que ia para Crefisa, aquilo estava um nojo daquela vez. Eu acho que eles querem tirar. Eles acham, então, assim, cabe a nós torcedores aqui de Minas fortalecer esses dirigentes, trabalhar. Vamos fazer uns times mais medianos, vamos pagar as contas para a gente poder ter. Porque uma dessa, eu ia botar essa Arrascaeta num lugarzinho dele, sentar lá e falar, olha, você vai ficar sentadinho aqui, você não vai nem treinar, você vai, se você quiser jogar ali na base e tal, você vai jogar, você não vai jogar bola não. Ou então se você quiser, você vai ficar aqui. Agora, e deixava ele fora que ele ia perder, que a carreira do jogador é curta, ele ia perder isso. Porque o jogador tem uma outra equipe. Eu, por exemplo, eu tenho responsabilidade. Eu assino um contrato aqui com a prefeitura de prestar cirurgias, eu cumpro religiosamente minhas cirurgias. Você tem que ter responsabilidade. Se foi barato. Você atrasou algum tratamento, se foi barato e o outro oferece, mas é o problema meu. Quem mandou fechar aquilo? Vamos esperar acabar esse contrato aí. Assim, a não ser que o Cruzeiro. Agora, o jeito que ele fez, isso é uma coisa. Isso que se não se repita com outro jogador. Porque é muito feio isso aí. E isso também eu acho da imprensa que alguns caras que eu vi os caras mais centrados, igual o Lédio Carmona do canal da Sport TV. Ele lá são uns caras mais sensatos. Primeiramente o Arrascaeta. Agora esses outros querendo que o cara, eles quer pegar o cara e botar lá no Flamengo. Chegar a anunciar que o cara vai desembarcar lá no Rio de Janeiro. Mas se o cara ainda está com o pé, está atrelado ainda ao Cruzeiro, não tem situações que não pode acontecer. Aquele clima, só trazendo aqui o foco, né? Porque daqui a pouco eu vou falar, esse caso do Arrascaeta vai poder estender aí o programa, mas falamos aí do Arrascaeta, eu sei que vai ter ainda muitos capítulos com relação ao Arrascaeta, mas por outro lado, o lado do Atlético Mineiro, né? O lado do Galo, o Galo que teve aí já o seu treinamento e tudo voltado ainda na era do capitão, o xerifão, né? O Hever, e reeditando essa dupla de zaga do Atlético Mineiro, o Galo já iniciando esse trabalho para 2019. Vamos ver como foi o dia de treinamento lá na cidade do Galo. Ricardo. Treino físico na academia e no período da tarde a equipe foi a campo para treino técnico. O início da semana também foi marcado pela coletiva do zagueiro Hever, apresentado à imprensa pelo diretor de futebol Marques. Esse aqui do meu lado dispensa qualquer tipo de comentário ou apresentação. Levantou simplesmente o nosso maior troféu aqui na história desse clube. Vem para um contrato de 3 anos e nós temos a certeza do mundo que será mais uma vez muito bem sucedido. Hever, seja muito bem-vindo, ok? Agora, Hever trabalha com foco e motivação para dar continuidade à história que ele começou a escrever na sua última passagem pelo clube, quando conquistou títulos importantes e se tornou ídolo da torcida. O que nós construímos aqui no Atlético naquele período foi fantástico, mas a gente não pode
se apegar tanto ao que nós fizemos, até porque a vida segue, o futebol é muito dinâmico. Estou aqui novamente para reeditar ou editar uma nova história, e esse é o meu maior objetivo e desejo no momento. Acho que o que nós fizemos lá já passou, é legal o reconhecimento, mas o torcedor também não quer só isso, assim como o jogador. Você tem que estar no dia a dia, campeonato a campeonato, demonstrando o seu maior interesse e objetivo, para que você possa, sim, ainda marcar uma história maior na história do clube. E esse é o meu desejo e minha motivação. Outro motivo para o zagueiro estar feliz pelo retorno é o reencontro com o Leonardo Silva. Hever, que já marcou 22 gols com a camisa do Galo, quer chegar perto da marca do companheiro, que hoje tem 34. Disputa saudável que o torcedor vai gostar de assistir. Uma briga aí muito sadia, né? Até jogando contra, falava: Léo, aqui tu não vai fazer gol não, cara. Deixa eu fazer gol, vamos levar, vamos estender isso aí. Mas eu fico feliz, assim, pelo Léo ter alcançado essa marca, porque é um cara que batalha muito, merece tudo que vem acontecendo e tudo que aconteceu na carreira dele. Então, torço pelo sucesso dele, mesmo de longe. E agora eu cheguei para tentar incomodar ele. Espero que com a minha chegada ele possa deslanchar, não só em defender, mas sim fazer gol. Até porque esses gols dele ajudou muito durante os jogos, então espero que ele possa continuar aumentando essa marca aí, e quem estiver atrás que sua a camisa, que transpira, para que possa tentar alcançá-lo. Pedro Wilson, o capitão voltou, o Hever, já dando a sua coletiva, ânimo novo, situação totalmente diferente, ou seja, de 2013 para cá, muita água passou por debaixo da ponte, né? Então o Hever voltando. Para você, hoje o Atlético renovou com o Maidana, tem o Hever, tem o Leonardo Silva e o Igor Rabelo, que chegou, para mim, ele chegou para ser titular, o Igor Rabelo, né? Pelo investimento que fez. Mas para você, quem será a dupla de zaga do Atlético Mineiro na temporada? Olha, eu acho que muito aí no Igor Rabelo e o Hever. O Hever completou 34 anos agora, dia 4 de janeiro, e ele está bem fisicamente, né? Vai ter agora a pré-temporada, que ele está cuidando, e 34 anos, o Dedé está com 31, são 3 anos, né? O mais velho aí do que o Dedé é o Hever. E ainda relacionado com o Galo, o Cleito, Tomás Andrade acertou com o Atlético Paraná e Galdesano com o Internacional de Porto Alegre. Então ontem foi apresentado o Hever, hoje está sendo apresentado o Guga, amanhã o Igor Rabelo e na quinta o Jair. As contratações que foram feitas até agora pelo Atlético Mineiro. Eu preocupo um pouco com relação à saída do Elias, porque o Internacional insiste, talvez agora com a contratação do Galdesano, o Inter venha deixar o Elias de lado, porque o Elias jogou muito no final do ano passado, ele e o Casares. O Levi conseguiu pôr o Elias e o Casares para jogar, e no meio de campo ali do Atlético, eu acho que o Elias é um jogador de muita qualidade. Fica aquela dúvida, quem vai ser, Blanco ou Adilson? Eu acho que o Blanco estando bem, né, ele que teve um problema seríssimo, uma lesão gravíssima no ano passado, ele pode ser o titular. E aí fica aquela dúvida também no terceiro homem, Casares, Luan, ou quem estaria entrando ali, porque na frente o Ricardo Oliveira, juntamente com o Xará, são titulares. Ou seja, o Galo melhorou muito, né, com a vinda desses 4 jogadores, mas a volta aí do Blanco. Não sei se seria um plantel ainda para o torcedor acreditar que o Galo vai chegar bem na final da Copa Libertadores, vai fazer uma boa Copa do Brasil ou um bom Campeonato Brasileiro. Mas é um plantel que dá assim perspectiva, né, para o ano que vem, e tendo aí esses jovens, né, o Papagaio, que eu estou apostando muito aí, que é jogador do Galo, e o Emerson. Os dois são titulares na equipe do Brasil e que está jogando aí o Sul-Americano e que volta aí diretamente para Belo Horizonte. Doutor Roberto Amaral, nós falamos aí do setor defensivo, né? Muita gente questionou o Levi Coupe na pauta de sua primeira coletiva, se o Atlético Mineiro tinha sim essa prioridade em contratar apenas para o setor defensivo, né? Reforçar o setor defensivo. Mas, por outro lado, aquele setor de meio de campo, até frisado pelo Pedro Wilson, hoje o Atlético Mineiro tem o Adilson, né, que terminou a temporada de titular. Tem a situação do Elias, que voltou o seu futebol na reta decisiva. Tem a situação do Gustavo Blanco, que está retornando à equipe do Atlético Mineiro. Agora ressalva-se essa montagem da equipe que o Levi Coupe terá que fazer. Ou seja, tem o Casares, tem o próprio Ricardo Oliveira, tem a situação do Luan, né, o Papagaio agora chegando.
Como você vê esse Atlético Mineiro? Qual que seria a situação ideal que você falava, não? Dessas 4 vagas ali, Luan, Casares, Ricardo Oliveira, o próprio Ceará. Qual que seria a sua escalação do Atlético Mineiro? Vitor no gol, né? Minha escalação, eu jogaria com o time de Vitor no gol. Emerson, eu acho que indiscutivelmente vai ser o lateral da seleção brasileira principal. O Atlético vai ter esse privilégio de ter um lateral, um cara que ataca, defende, um lateral equilibrado, é um lateral de qualidade, de força, lembra muito o Maicon, que jogou no Cruzeiro, né? No Cruzeiro e na Internacional, no Roma, também vários times, né? Então, assim, a zaga eu acho que ali vai revezar Maidana e Hever. Eu concordo com você, vai ser Hever e o Igor Rabelo. Na lateral esquerdo, o Fábio Santos com a experiência, a segurança. E tá faltando alguém ali, não tá? Eu acho que tem que contratar um lateral. Pois é, lateral esquerdo, vamos ver, quem sabe o Hulk, né? Aí no meio de campo, eu acho que o Blanco e o Adilson não ocupam o mesmo lugar, não. Eu acho que eles, a briga ali eu jogaria diferente. Eu tenho um time na minha cabeça do Atlético. Botaria o Adilson ou o Zé Wellison, um dos dois ali nessa posição, um ou outro. Fazia um triângulo. Botaria o Gustavo Blanco do lado direito, apoiando com o Emerson, e jogaria com o Elias do outro lado, e botaria o Casares flutuando atrás do centroavante, que eu preferia ver o Papagaio, porque o Ricardo Oliveira ficou devendo ano passado, o próprio Alejandro, e revezar entre eles, tem que ter a sombra, e o Xará do lado direito. E o Luan para entrar no segundo tempo, porque eu acho que o Luan, me desculpe, mas ele é jogador de segundo tempo. Ele é um jogador que dá muita raça ali na hora que pega o outro time já cansado e o time já está meio apagado, ele entra e bota fogo. Eu acho que tem que fazer a cabeça dele, porque ele é um jogador importante. Eu acho que é um jogador mas entrar ali num lugar de um e outro. E o Casares ali atrás. Uma contratação, não lateral esquerdo, mas eu acho que um time que cairia bem, quem sabe ali do time do Filipão, vai haver uma briguinha de vestiário ali, o Scarpa ou então o Lucas Lima, com essa boa relação Atlético-Palmeiras, esse cairia bem no time do Atlético. Eu acho que o Palmeiras não quis mandar o Scarpa na negociação com o Marcos Rocha, por quê? Porque o próprio eles viram que ia montar um forte... Que poderia ser o Palmeiras, eu já imaginei quem sabe eu profetizar aqui, uma semifinal Palmeiras e Atlético da Libertadores. Eu acho que esse time aí, bem desenhado, um time equilibrado, eu gosto muito dessa formação. O Elias, porque o Elias é um jogador de qualidade, ele é ele é um meia, hoje ele é um jogador moderno. É o segundo homem, né? Defende e ataca com precisão. Defende e ataca com precisão, e ele incorporou a raça atleticana. Ele tá se sentindo, ele num jogo, viu o jogo Bahia e Atlético lá, ele tá se incorporando, que antes parece que estava aquela meia coisa, ainda com a cabeça lá em São Paulo, mas agora ele se tornou um verdadeiro jogador do Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que a formação do Atlético é essa, botar o Casares flutuando, atacando, saindo, seria uma boa. Agora botar essa coisa de botar um de um lado, outro de outro ali, tá muito previsível no futebol. Fica o time monta duas defesas e os outros atacando. Agora, você botar essa flutuação, que esse espaço abre nas laterais, porque o time vai atrás, vem o lateral, a hora que o lateral esquerdo vai ter que funcionar. O Fábio Santos vai ter que funcionar. Muito lento o Fábio Santos. Tem muita qualidade. É um jogador de muita qualidade. Eu acho assim, no Brasil não tem assim, Pedro, porque gastar para trazer um jogador para superá-lo, tem que gastar muito. O Atlético não tem. É verdade. O programa, como vocês viram, um programa quente, esse debate esportivo é maravilhoso, mas estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Roberto Amaral, enriqueceu demais o programa hoje, o Pedro Wilson, o Gargantinha de Ouro, e claro, todos vocês do outro lado da telinha, um abraço especial aí para o Jonathan, o Jordan, e também o garoto Jordan, e também para o Luiz, o pessoal do Bragantino, e também meu amigo Luciano, o Luciano lá na Lagoa Grande, o pessoal sempre acompanhando o nosso programa. Prometo voltar amanhã com mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Fiquem todos com Deus.